Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Para mim é um privilégio muito grande poder compartilhar com vocês e aprender junto também a respeito dos valores do Éden. Um detalhe muito importante, nossa lição hoje é a lição número 7, que tem como título Decido ensinar com paciência. E o texto que nós teremos como base está em Gênesis, capítulo 4, no verso 4. Esse texto ele diz o seguinte: agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta. Pela primeira vez na Bíblia, nós temos neste texto, então, alguém levando uma oferta voluntária, sua oferta voluntária, algo que era seu, para o Senhor, e assim, então, demonstrando adequadamente a sua adoração a Deus. Desta maneira, Abel está procurando ensinar para mim, para você, através de seu exemplo, a maneira correta de levarmos uma oferta ao Senhor, uma oferta voluntária, e também de adorar a Deus através deste gesto. Faço uma pergunta para você que está me ouvindo neste momento. Você acha que os filhos aprenderão a respeito do cuidado das suas finanças pessoais se os pais estão sempre reclamando de algo? Do tipo assim, eu tenho que pagar a mensalidade da sua escola e olha, ela aumentou de novo. Eu tenho que comprar outro tênis para você? Sabe? Nesse tipo de reclamação, eu penso que os nossos filhos, eles não aprenderão da maneira correta. Nós temos que ajudar os nossos filhos a compreender o real significado do dinheiro e também a verdadeira postura que devemos ter diante dos bens materiais. Mas há muito mais do que isto. O pastor Osmundo Santos Júnior ensina no seu seminário de finanças da família que nós devemos ensinar aos nossos filhos o conceito de sociedade com Deus. Sim, ensinando aos nossos filhos que todas as coisas pertencem a Deus, tudo é do Senhor. O dinheiro ele é fruto de um trabalho e isso é muito importante. Afinal de contas, todas as coisas pertencem a Deus e o dinheiro ele é fruto dessas bênçãos que Deus nos dá. Por isso, então, devemos lembrar de Deus como o nosso Criador, sustentador, e devemos, então, ensiná-los a adorarem a Deus desde pequeno, separando, então, os seus dízimos e as suas ofertas. Desde quando devemos ensinar isso aos nossos filhos? Bom, penso eu que devemos ensinar os nossos filhos a partir do momento que eles já sabem contar. Sabem contar de 1 até 10? Bom, já é o início ali onde nós podemos inculcar, como diz a palavra de Deus, no coração e na mente das nossas crianças essa adoração e esse cuidado também com as finanças. No lar, eles são ensinados a separar, então, em primeiro lugar, então, estas bênçãos. Em primeiro lugar, então, seus dias de ofertas, das suas mesadas, daquele dinheiro que a gente passa para eles e de tudo isso. Aprender a dar é um aspecto importante também no desenvolvimento da criança. Existe um trecho muito importante no livro de Ellen White, Orientação da Criança, na página 73, que nós devemos tomar bastante atenção. Este trecho diz assim: as crianças devem ser ensinadas a fazer o melhor uso do seu tempo e a ser também um auxílio para o pai e para a mãe. Não se lhes deve permitir considerarem isentas de qualquer trabalho necessário. Isso é muito importante. Neste pensamento, os nossos filhos, eles devem participar no seu nível de maturidade, logicamente, de forma clara, da vida em família, dos planos, dos propósitos, dos projetos e inclusive do planejamento financeiro da família. O Dr. Donald Crane, ele ensina em seu seminário de finanças para a família que a mesada tem uma participação muito especial no aprendizado. Ela se torna um símbolo para os nossos filhos que eles pertencem à casa, pertencem à nossa família. Isso é muito importante. Eles também, através desse gesto, eles aprendem que cada membro da família se torna um acionista da casa, de uma grande empresa. A empresa é a casa, logicamente. E assim eles percebem que cada membro da família tem uma responsabilidade com os valores a qual sobre eles estão colocados. Isso é muito importante, querido, porque nós ensinamos os nossos filhos a cuidar bem dessas finanças. E se assim eles não cuidarem, vai lhes faltar
aquilo que eles gostariam de ganhar. Então, é uma maneira muito simples, fácil, de nós ensinarmos os nossos filhos a cuidarem de suas finanças para o agora e principalmente para o futuro. Existe uma citação de Ellen White no livro Lar Adventista, na página 386, que fala exatamente isso, que diz assim: os nossos filhos não devem receber ou serem carregados de suprimentos e de valores de dinheiro, de tudo aquilo que eles querem, mostrando para eles que existe talvez uma fonte inesgotável e a qualquer momento então eles podem adquirir aquilo que eles querem. Não é bem assim. Devemos ensinar-nos que tudo tem um limite. E assim, desta maneira, as mesadas irão ajudar bastante na educação dos nossos filhos. Talvez você esteja se perguntando aí: pastor, então, a partir de que idade então eu devo ensinar os meus filhos? Devo separar e começar então esse projeto de mesadas, essa forma didática de ensinar os filhos? A partir de que idade? Bom, a resposta é muito simples. Eu penso que através dos 6, 7 anos de idade, você já pode iniciar com seu filho esse plano de mesadas e ir já direcionando e ensinando o seu filho a cuidar bem de suas finanças. Sem se esquecer, logicamente, dos seus dízimos e das suas ofertas. Lembre-se que a partir do momento que ele recebe então estas mesadas, ele também deve ser ensinado que tudo pertence a Deus. E ele deve separar sua oferta e também separar então ali o seu dízimo daquilo que ele recebe. Uma maneira simples, didática e fácil de levar os nossos filhos então a fazer o que é correto e adorar a Deus da maneira certa. Talvez você esteja se perguntando assim: tudo bem, pastor, 6, 7 anos inicio, mas quanto seria o valor ideal? Que título de valor seria o importante para eu dar então ao meu filho nessa questão das mesadas? Bom, varia muito de cada situação, varia muito de cada cultura, varia muito de cada pessoa. O que nós devemos levar em consideração, principalmente, são as condições familiares de que cada um tem. Você tem uma condição familiar, eu tenho uma outra condição familiar, e assim todos nós temos. O que nós não devemos deixar de fazer é de educar os nossos filhos. Há uma citação de Ellen White nesse mesmo livro, mesma página 386, diz assim: quando ainda jovens, devem os nossos filhos ser ensinados a ler, escrever, aprender os algoritmos, de maneira que mantenham a própria contabilidade. Percebe? Um fator importantíssimo. Qualquer que seja a idade, a mesada deve então ser regular. Agora, como assim regular, pastor? De que maneira deve ser regular? Eu devo dar quando a mesada aos meus filhos? Bom, a orientação que nós temos é a seguinte: entre a idade de 6 a 7 anos, 8, 9, 10, talvez 11, 12 anos, você pode dar esta mesada de forma semanal. E quando forem então adolescentes, uma mesada de forma mensal. Isto irá ajudá-los. Talvez nesse momento você esteja se fazendo uma pergunta: os filhos devem fazer um orçamento? A resposta é sim. Os filhos devem fazer um orçamento de forma simples e com poucos itens. Mas lembre-se de um detalhe: o orçamento é do seu filho e não é seu. Você deve, logicamente, orientá-los, mas não imponha a seleção dos itens que você acredita ser importante. Assessore ele, ajude-o, mas não prejudique a individualidade da criança de maneira nenhuma. Respeite as diferenças entre os filhos. Cada um é peculiar. Para cada fase há algo que é mais importante para um e para o outro. Querido, eu espero que você tenha aprendido muito com as lições que nós temos aqui neste estudo, no estudo número 7. Que Deus te abençoe e que você e sua família seja feliz ao seguir então estas orientações que nós aprendemos hoje. Deus te abençoe e que juntos possamos estar cada dia mais perto do nosso Senhor Jesus.